Minha galera, beleza? Tudo bem com você? Bom, eu sou Lorival Kerlon e nós vamos estar dando aqui início ao nosso estudo de informática para concurso, beleza? No nosso assunto de hoje, nós vamos ver nada mais, nada menos do que um dos assuntos que mais atrapalha os concurseiros aí na aprovação. Eu tenho certeza absoluta, esse daqui é aquele assunto campeão de reprovação. E principalmente, é um dos assuntos considerado aí mais difícil, né? Dentro aí do âmbito de concurso, dentro da parte de informática, tá? Enfim, nós vamos entender nesse nosso encontro, né? Nosso aqui Informática em Teoria, dentro da nossa Informática em Teoria, vamos entender como é que funciona esse tal do LibreOffice. Antes de a gente começar, eu queria te dizer que dentro desse material nós vamos estar trabalhando com duas famílias, o LibreOffice e o OpenOffice. Orival, por que que nós vamos trabalhar com os dois? No material, inclusive, eu falo para vocês com mais precisão sobre o porquê a gente está usando isso. Mas basicamente é o quê? É a mesma coisa, galera. Ele não muda tanto assim, não tem tantas diferenças para precisar fazer dois materiais, duas videoaulas diferentes para você. Isso só vai atrapalhar você nos seus estudos. É melhor elencar o que tem de diferença e mostrar para vocês dentro do material, tá certo? Aqui na nossa aula eu vou focar totalmente em LibreOffice. Por quê, Lorival? Porque nas provas, nos concursos, cai LibreOffice e não OpenOffice. Ah, mas Lorival, e se vier OpenOffice? Bom, se vier OpenOffice, você estudando o LibreOffice, você vai estar tranquilamente fazendo as questões da mesma forma. Beleza? Tranquilo, gente? Então, antes de a gente começar, e de você dizer, por que que eu estou estudando os dois? Por que que é os dois? Por que que é isso? Por que que é aquilo? É justamente por isso. Eu quero que você compreenda a necessidade, a intenção de eu estar colocando os dois, certo? Se vier, por exemplo, às vezes aparece no concurso BR Office. E aí? E aí que é o LibreOffice. Dorival, mas por que que é o LibreOffice? Tem um porquê. Deve ter, com certeza. E eu vou te mostrar agora. Como você pode ver aí, esse é o nosso materialzinho lindo e maravilhoso. Você sabe, né? Como é que a gente já trabalha. O nosso sumário tem teoria, questões, tem um gabarito, beleza? E aí eu já falo sobre o LibreOffice. E aí eu quero que você comece a ler comigo justamente essa parte que fala, ó, o pacote de aplicativos para escritório. É assim como nós chamamos o nosso LibreOffice, certo? Precisamente, nós vamos estar falando de quem? Nós vamos estar falando do LibreOffice Calc. O que acontece é que a suíte de produtividade, né, que é como a Microsoft chama, ela tem um concorrente chamado de LibreOffice, certo? Mas ele é a evolução do BROffice, que já era a evolução do OpenOffice, que era um projeto aberto da empresa Sun a partir do StarOffice. Imagina a confusão que deve estar na sua cabeça. Aí você deve estar se imaginando, Lorival, por que que tu fez os dois? Olha por que que eu fiz os dois. Simplesmente por esse motivo. Eu tenho um motivo simples para colocar os dois. Mas eu vou só comparar. Mas o meu foco total vai ser LibreOffice, porque eu tenho certeza absoluta que vai aparecer na tua prova LibreOffice. Dois, cara, vai aparecer LibreOffice. Mas se vier um OpenOffice, mais uma vez eu estou falando, se vier um OpenOffice, não se preocupe, com o LibreOffice você está preparadíssimo para isso, beleza? Então vamos lá voltar para o nosso material. O que é que diz aí dentro do nosso material? O que é que diz aí? Vamos lá. Diz o seguinte: os pacotes são semelhantes, possuem as mesmas teclas, os mesmos aplicativos, diferenciam entre si apenas pela licença de uso. E aí nós temos as licenças de uso. Por exemplo, o Excel ele é um software proprietário, ele tem um código fechado, beleza? Então ele é um software proprietário da Microsoft, eu não consigo modificar. Já o LibreOffice, por isso que ele tem vários, tem OpenOffice, BROffice, StarOffice, LibreOffice, por isso que ele tem vários. Já ele é um código, ele é um código aberto, um open source. Ou seja, ele pode ser modificado, pode ser refeito por outras pessoas, portanto que eles coloquem, né, isso também disponível para todos, beleza? Então há essa possibilidade. Bom, e aí o que acontece? Se você prestar bem atenção aí no nosso material, eu trouxe os ícones de cada um. O que é que o professor quer que você faça? Quer que você foque nesse daqui, no Calc. Mais precisamente em qual?
no LibreOffice. Por quê? Como eu já falei para vocês, mesmo vindo no edital BROffice, mesmo vindo no edital OpenOffice, ele é só uma evolução, tá? O LibreOffice é uma evolução. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade demais. Qual é a extensão, tá? Qual é a extensão do programa? Qual é a extensão desse programa do LibreOffice Calc? Bom, o nosso Calc, ele tem a extensão ODS, tá certo? E o que é esse ODF, professor? O ODF, pessoal, é chamado aí de quê? De formato, tá certo? Um formato o quê? Formato aberto. Open Document File, ok? Ou Open Document Format. Quer dizer, é um formato de documento aberto. É isso que ele quer mostrar para você, beleza? Tranquilinho? Bom demais, professor, bom demais. E aí, descendo aqui mais um pouquinho, eu até falo lá, ó, atenção, é um formato e tudo mais, né? Nós vamos focar nas versões que estão caindo aí nas provas. Qual é a versão? Versão 7 do LibreOffice e versão 4 do OpenOffice, beleza? Bom, na nossa aula de LibreOffice Writer, eu já expliquei como é que você baixa esse programa gratuitamente. Mas rapidamente, só falando aqui, é só você entrar no Google e colocar LibreOffice Português Brasil. Pronto. Ele vai aparecer o primeiro link que tem LibreOffice.org, porque .org que é uma organização sem fins lucrativos. Você clica lá e vai baixar a versão 7, tá certo? É simples e fácil. Baixe, porque é importante para você estar estudando, beleza? Tranquilidade. Continuando aqui, vamos lá. O arquivo do LibreOffice Calc, ele tem a extensão padrão ODS, como eu já falei para vocês, certo? E que é componente ODF e é conhecido como pasta de trabalho. Eu quero que você anote isso aí, ó. Pasta de trabalho, beleza? Por que, Lorival, que você está dizendo isso? Porque, galera, toda planilha, a planilha é o seguinte, uma pasta de trabalho, ela pode conter várias planilhas. Essa é a verdade. Uma pasta de trabalho, ela pode conter as planilhas. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que nós chamamos isso daí de quê? De pasta de trabalho. Outra coisa importante, poderá ser gravado no formato Microsoft Office de todas as versões, ou seja, a versão do Excel é XLS ou pode ser XLSX, beleza? Ou XLS ou XLSX. Tranquilidade, gente? Tranquilidade isso aí? Tranquilidade demais. Passando adiante aqui, eu até mostro para vocês aqui, ó, qual é o tipo da nossa planilha, tipo ODF, ó, planilha ODF, que é o formato, mas a extensão ele mostra mais na frente, extensão ODS. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilidade. Vamos passando mais aqui adiante. O que é que a gente encontra quando abre a nossa planilha? Deixa eu colocar para vocês aqui a planilha do Calc, né, o nosso LibreOffice Calc. Esse daí que você está vendo na tela é o nosso programinha do LibreOffice Calc, beleza? Esse carinha aí que vocês estão vendo na tela é o nosso LibreOffice Calc. Perceba que ele é bem clean, é bem bonitinho mesmo, ele é bem bacana, cara. O LibreOffice é muito bacana. Essa aqui que eu baixei, certo? Ela é a nossa versão 7, beleza? 7.1, certo? Por que, professor, essa 7? Porque a versão que mais vem caindo aí é a versão 7. Por isso que eu estou trazendo ela para vocês aqui, porque eu tenho certeza. Ah, Lariva, mas se eu estudar pela versão 6, cara, não vai ter muito problema. O que muda são os ícones, tá bom? O que muda são os ícones. Alguns, né? Nem todos, é só alguns. E é só uma melhoria. Não é totalmente o ícone totalmente diferente, tá? Aí eu falo, pessoal, que dentro da nossa planilha, tá certo? Nossa planilha de apresentação, existe um negócio que nós chamamos de quando você abre uma pasta de trabalho do Calc, tá certo? E aí eu quero que você fique atento com um detalhezinho importantíssimo. Aqui embaixo nós temos uma planilha sendo aberta, ok? Se nós estivermos falando no programa do LibreOffice, tá? Aí ele vem somente com uma planilha aberta. Agora, se a banca quiser frescar com você, quiser zoar com você e botar o OpenOffice ele vem, não é uma, ele vem 3 planilhas, beleza? 3 planilhas abertas. Eu acho que eu até mostro aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu até mostro aqui dentro do nosso material
justamente isso daí, ó. Eu até mostro aqui dentro do nosso material justamente isso aí, tá aqui, ó. Certo? Eu mostro dentro do nosso material justamente isso daí. Tá aqui, como você pode ver, o LibreOffice Calc, certo? Só ajeitar aqui bastante. O LibreOffice Calc, ó, mostrando uma planilha, certo? E mais abaixo um pouquinho o OpenOffice ali, ó, mostrando o quê? Mostrando quantas planilhas? Mostrando 3 planilhas, beleza? Uma, duas, 3 planilhas abertas. Ok, pessoal? Então, a diferença começa aqui quando você abre o programa Calc, ele já tem a nossa primeira diferença. O LibreOffice ele costuma trazer uma planilha apenas aberta, numa pasta de trabalho. Já o OpenOffice ele traz 3 planilhas abertas numa pasta de trabalho. Só você acha que ele vai cobrar isso? Eu não sei. Cada banca tem o seu estilo, tem o seu formato, então eu prefiro te mostrar as diferenças e aí você entende já se vier uma questão a respeito disso, que eu acho difícil, né? Acho difícil, mas pelo menos vocês estão preparados aí para o que der e vier. Uma outra coisa importante é que as colunas elas são identificadas por letras, é o beabá do nosso cálculo. E elas vão de A até AMJ, tá certo, pessoal? A até MJ. Já as linhas, elas são numeradas, com números, de 1 até 1.048.576. Por exemplo, se você prestar bem atenção aqui na nossa planilha do Calc, certo? Eu vou mostrar para vocês. Quando chega ali, no fim, olha lá, ó. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Depois de Z vem quem? Depois de Z vem quem? A. Aí depois AB, AC, e por aí vai, tá, pessoal? Ele vai trazendo ali vários, ó. AA, AB, certo? Ou seja, depois de Z, ele não termina, ele vai para AA. Então fique muito esperto com esse detalhezinho aí, que é muito importante, tá, pessoal? É muito importante você entender esses detalhes aí que eu estou trazendo para vocês dentro do nosso materialzinho lindo e maravilhoso, ok? Tranquilidade, professor. Aqui é só eu mostrando como é que navega dentro das planilhas. E aí eu venho trazendo aqui alguns conceitos básicos, tá? Professor, conceitos básicos, vamos lá. Primeiro, você sabe o que é célula? Célula é a junção da coluna com a linha. Por exemplo, a célula A1, isso é uma célula. Coluna é dado por letras, como nós já falamos, e as linhas são dadas por números, beleza? Então, número 1, número 2, número 3 e por aí vai. O que é planilha, pessoal? É um conjunto de células organizado em uma folha de dados, certo? Beleza. O que é uma pasta de trabalho, professor? É um arquivo do Calc contendo planilhas de 1 a N. E aí vai de acordo com a quantidade da memória RAM, certo? Que é nomeado de planilha 1, 2, 3, por aí vai. Isso é a diferença entre célula, coluna, linha e por aí vai. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade mais. Passando mais adiante do nosso material, eu quero que você conheça aqui a alça de preenchimento, tá, pessoal? Alça de preenchimento. O que é essa alça de preenchimento, professor? Preste atenção. Vamos imaginar que eu coloquei aqui segunda, vou ajeitar aqui, segunda, certo? Se eu clicar aqui em segunda e clicar na alça de preenchimento, professor, o que é a alça de preenchimento, professor, mais uma vez? A alça de preenchimento, galera, é esse quadradinho que fica aqui na parte inferior, tá certo? Esse quadradinho que fica ali na parte inferior, bem aqui, ó, certo? Beleza. Esse quadradinho que fica na parte inferior, se eu puxar, olha o que é que ele vai fazer, certo? Ele vai fazer o quê? Repetiu. Mas, se eu colocar segunda traço feira, certo? Clicar lá e puxar, olha o que é que ele vai fazer. Ele vai colocar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e por aí vai. Se eu botar o número 1 e apertar Enter, clicar lá e puxar na alça de preenchimento, olha o que é que ele vai fazer. Ele vai preencher o número 1, número 2, número 3, número 4, certo? Então, o que é que faz essa alça de preenchimento, gente? Geralmente, ela tem um preenchimento de continuação. Esse é o trabalho maior da alça de preenchimento. Mas também ele pode copiar ali funções, fórmulas de outras células
para baixo ou para o lado, beleza? Isso é muito importante saber sobre essa alça de preenchimento, conhecer tanto na data, como na hora, como nos dias, como nos meses, certo? Ou números, ele faz a sequência você apenas digitando um número, beleza? Diferente do Excel. O Excel, por exemplo, se você digitar um número, ele faz é repetir os valores. No Calc, não, ele faz uma sequência. Tá, professor, mas e se eu quiser fazer uma repetição dos valores? Vem comigo, vou te mostrar. Se você quiser fazer uma repetição dos valores, por exemplo, o número 1, eu quero que ele repita o número 1 sempre. Você deve segurar a tecla de atalho, certo? Deixa eu só colocar aqui. Você deve segurar a tecla de atalho Ctrl CTRL, tá? A tecla CTRL, quando você clicar ali na alça de preenchimento e puxar para os demais, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai repetir os valores. Beleza, gente? Tranquilidade isso aí? Tranquilidade demais, né? Pronto, show de bola. Galera, todo mundo está entendendo, tenho certeza absoluta. O material está muito bacana. Eu só queria ver mais. Aqui no nosso material nós temos muito mais, tá certo, pessoal? Outro detalhe importante que eu vou mostrar para vocês. Vamos dar aqui um exemplo que o cálculo é muito bacana nisso daqui. Se eu colocar aqui, professor Lourival Kerlon, beleza. Existe uma funcionalidade, certo? Existe aqui uma funcionalidade dentro do programa do Calc que está bem aqui. Essa funcionalidade, pessoal, nós chamamos ela de mesclar, beleza? Chamamos ela de mesclar. Ela funciona quando eu seleciono, por exemplo, 3 células, ó. 3 células, se eu colocar novamente, 3 células. E mesclar significa juntar, mesclar significa unir as células. Então, eu quero que todas aquelas células virem uma só, beleza? Então 3 colunas, cada um está em uma coluna, eu quero que ela vire uma só. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Para isso funcionar, eu tenho que selecionar os 3 valores. O problema é que, vamos lá, quando eu clico em mesclar e centralizar, você vai perceber que em cada coluna eu tenho uma palavra diferente. E aí, vai ficar qual? Vai ficar professor, vai ficar Lourival ou vai ficar Kerlon? Qual delas vão ficar? Bom, eu posso escolher. Ele diz o seguinte, ó, mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula. 2, manter o conteúdo da célula oculta. Então, só fica o 1. Ou esvaziar o conteúdo das células ocultas. Então, eu posso trazer todas, aí ele vai ficar todas aqui, ou eu posso simplesmente deixar só a primeira mesmo, certo? Então, se eu quiser todas, eu clico no primeiro, clique OK, e vai ficar o meu nome. Agora, uma coisa só, perceba, ó, quando eu clico embaixo, ó, aqui ficou só na A, mas quando eu clico em cima, ó, o quadradão pretão aqui fica maior. Percebe a diferença, pessoal? Tranquilidade nisso aí? Fechou demais, professor. Fechou demais isso aí. Muito doido, né? Muito doido o negócio. Mas é isso. Bora lá, seguindo o baile. Isso é só mais um detalhe. Agora, nós vamos ver sobre os nossos operadores e caracteres nas planilhas, certo? Sinal de igual. O sinal de igual, galera, é utilizado para funções, certo? Então, vamos dar aqui um exemplo. Imagina que você queira saber imagina que eu queira fazer uma conta de um valor e outro. Eu utilizo o sinal de igual. O sinal de igual ele é usado para iniciar uma fórmula ou uma função. E eu trago até exemplo assim, ó, igual a 1 mais a 2. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar, né, fazer a soma do valor A1 com o valor A2. Tranquilidade, pessoal? Então, o sinal de igual, ele serve para iniciar uma fórmula ou uma função, beleza? Tranquilidade. Agora, o sinal, deixa eu ver aqui, o sinal de mais. O sinal de mais, enfim, serve para fazer soma, tudo bem? Beleza? Já o sinal de menos. O sinal de menos, galera, ele também pode ser usado, né, para início de fórmula ou função. Mas ele é uma inversão do resultado, beleza? Ele faz a inversão
do resultado. Tranquilidade, professor. Tranquilidade demais. Tranquilidade demais. Aí eu tenho um asterisco, que é a multiplicação. Tá aqui. Sempre eu estou mostrando, tá, pessoal? Sempre eu estou mostrando, deixa eu só colocar aqui. Sempre eu estou mostrando aqui, ó, do lado, ó. Beleza? O que é cada um? Asterisco, multiplicação, barra, divisão, acento circunflexo. O circunflexo é uma exponenciação. Beleza? Por exemplo, 5 elevado a 2, que é igual ao quê? 5 é o número 5 multiplicado por ele quantas vezes? Duas vezes, certo? Isso é uma exponenciação, fechou? Tranquilidade. Aí tem o símbolo da porcentagem também e tem o símbolo de E comercial. O símbolo de E comercial, ele é chamado de quê, professor? Ele é chamado de concatenação, certo? O símbolo de concatenar. E o que é concatenar? Concatenar é o juntar. Como vocês podem perceber aqui, eu coloquei Lorival, aí concatenei Kerlon. O que foi que aconteceu? Virou Lorival Kerlon, ou seja, ele só juntou. Eu coloquei 15, concatenar 30. O que foi que ficou? 1530. O que é que ele fez? Só juntou. Só juntou. Só pegou e juntou. Beleza? Simplesmente isso aconteceu. Beleza, professor. Tranquilidade. Já aqui embaixo, eu tenho o ponto final. O ponto final, gente, ele significa planilha. Então, por exemplo, se eu quero, eu tenho duas planilhas. Eu tenho uma planilha, eu vou chamar aqui, eu vou até chamar aqui a planilha 1 de Xuxa. Xuxa. E eu tenho outra planilha chamada de Sasha. Beleza? Supondo que eu queira pegar um valor que está na planilha Xuxa, certo? E que está na célula A1. Beleza? Está na célula A1. Aí o que acontece? Para que é que serve? Para que é que serve o ponto? Para justamente dizer, olha, eu estou pegando a planilha Xuxa e a célula A1, mais a planilha Sasha, ponto A2. Ou seja, quem está na planilha Xuxa, eu estou pegando a célula A1. Quem está na planilha Sasha, eu estou pegando a célula A2. Beleza? É para isso que serve o ponto aí dentro do nosso cálculo. Já as aspas, galera, ela é quando eu quero falar expressões literais, ou seja, o cálculo entende o seguinte: se você digitar um texto normal, ele acha que você quer criar uma função. Então a gente coloca dentro de aspas para mostrar para ele o seguinte: olha, eu vou colocar dentro de aspas aqui porque eu estou querendo te dizer, programa, que isso daqui é um texto e eu quero que saia desse jeito. Beleza? Ok? Então as aspas nós vamos utilizar quando eu quero literalmente colocar aquela palavra, certo? Aquela palavra. Então é para isso que serve aqui as nossas abas. Então toda vez, aspas, desculpa, toda vez que eu quero digitar um texto dentro de uma função, eu utilizo o quê? Eu utilizo as aspas. Fechou? Tranquilidade, tranquilidade demais. Aí nós temos também, pessoal, o sinal de condição, certo? Cuidado para não vacilar com isso daí. Por quê? O nosso sinal de condição pode ser maior que, pode ser menor que, e ele um de frente para o outro desse jeito aqui, tá, pessoal? Não acontece nada. Pode ter maior ou igual, menor ou igual, beleza? Agora, pode ter assim, menor que e maior que. Assim, galera, desse formato aqui que eu estou mostrando, ok? Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar diferente, ó. Tá aqui até eu falando, ó. Sinal de menor e sinal de maior consecutivos e sem espaço. É chamado de quê? De diferente. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade demais, professor. Fechou. Aí nós vamos agora para os nossos intervalos. Tá, professor? Vamos para os nossos intervalos. O que é que diz aí os nossos intervalos? Existem dois tipos de intervalo, vamos entender. Existe um intervalo que você usa o ponto e vírgula, beleza? Tá, o ponto tá feio, mas é isso mesmo. E existe um intervalo que você utiliza dois pontos, ok? Então, dois pontos significa o quê, professor?
Dois pontos significa até. E ponto e vírgula? Ponto e vírgula significa e. Então, por exemplo, A1 ponto e vírgula A2. Desculpa, vou botar aqui A5. Então, ele só quer as células A1 e A5. Agora, se eu fizer do mesmo jeito, A1, dois pontos, né? A1, dois pontos. Então, se eu quiser ali o dois pontos, eu falo ponto feio da doideira, meu irmão. Tá aí, pronto. A1, A5, até A5. Então, significa que ele quer A1, A2, A3, A4 e A5. Ele quer tudo isso aí. Por quê? Ele falou dois pontos. Dois pontos é até. Beleza? Fechou? Subindo mais, nós vamos ter as referências, nós vamos falar disso mais tranquilo no nosso próximo bloco, beleza? Mas, basicamente, pessoal, as referências elas servem para fixar uma posição, ok? Outra coisa importante que dentro aqui do nosso cálculo são as precedências de operação matemática. Você entender, pessoal, que numa conta, por mais que venha lá 5 mais 3 vezes 2 no cálculo, tem gente que vai fazer a conta 5 mais 3 primeiro. Não. Primeiro você faz a multiplicação, depois a soma, porque existe uma precedência de operação matemática. Beleza? Tranquilinho? Show demais. Então vamos lá fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o nosso material, certo? E vamos entender isso aí de precedência. Olha só. Imagina o seguinte. Igual 3 mais 5. Asterisco é o que mesmo, hein? Multiplicação 6. Beleza. Quem que você vai fazer primeiro aqui? Quem que você vai fazer primeiro aqui? Primeiro a multiplicação. Depois do resultado, você vai somar. Lorival, por quê? Porque isso é um princípio matemático. Nós chamamos isso de precedência de operação matemática. Professor, mas aí já está virando matemática. É isso mesmo. Algumas bancas até se aproveitam disso, tá? Eles utilizam matemática na informática e por aí vai. Beleza? Infelizmente. Mas a gente segue o baile aqui, não tô nem aí. Beleza? A gente segue o baile aqui, não tô nem aí, não vou ficar chorando. Eu tenho aqui desenrolar. Vamos fazer o seguinte, vamos para nossas questões. E aí nas questões a gente consegue entender melhor o que nós, né, estamos trabalhando aqui dentro das nossas planilhas. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Então, bora lá tocar o bar. Beleza? Bora lá, professor. O que é que diz aí a nossa questão de número 1? Diz o seguinte: assinale a alternativa que contém o aplicativo referente a planilhas eletrônicas no LibreOffice. O Draw, galera, ele é utilizado para desenho, tá? Draw de desenho, beleza? Fechou, professor. O Impress é de apresentação. O Impress é de apresentação. Também não pode ser. O Calc, opa, nossa alternativa aí, certo? Nossa alternativa letra C, Calc. E o Math, galera, o Math ele é utilizado para criar fórmulas matemáticas, equações matemáticas e por aí vai, para você adicionar dentro de por exemplo, de um documento de texto do Writer. Fechou? Então, primeira questão, nós matamos aí com sucesso, beleza? Tranquilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 2, beleza? Questão de número 2. Vamos lá. Na questão de número 2, nós vamos ver o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o resultado produzido ao se clicar no sinal de mais da barra de zoom. 100%, né? No caso ali, ele quer saber o que acontece quando você clica em mais. Localizada no canto inferior direito do programa LibreOffice Calc. Cara, o que é que acontece se eu clicar ali no canto inferior direito? Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês no nosso cálculo. Aqui embaixo nós vamos ter a planilha. Perceba que aqui a minha planilha está 250% de zoom. Se eu for aumentando, o que é que vai acontecer? Ele vai aproximar, beleza? Obviamente, tá certo? Mas você percebe que você consegue ver menos células.
Quando você diminui, você consegue ver mais células. Quando você aumenta, você consegue ver menos células, certo? É isso que ele quer saber. O que é que acontece quando você aperta no mais, certo? É isso que ele quer saber. Então, bora lá. Toda a janela irá aumentar de tamanho, inclusive os botões de comando? Não, galera, não. Nada a ver. Somente o tamanho da barra de status será aumentado? Não, não tem nada a ver com a barra de status. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o zoom no documento, tá? Isso aqui é o zoom no documento, beleza? No documento. Beleza, tranquilidade, professor. Show de bola. Serão exibidos menos células na janela, óbvio. Se eu estou dando zoom, ou seja, se eu estou aumentando, é óbvio que eu vou ver menos células, porque eu estou dando um zoom na tela. Fechou, pessoal? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa letra C de Cristo. Beleza? Tranquilidade? Olha que maldade é essa questão. Essa aqui é cabulosa, filho. Essa terceira questão aí, ela é cabulosa demais, professor. Não acredito, professor. Olha o que foi perguntado aí nessa questão, tá? No âmbito de planilha Excel e LibreOffice Calc, aí tanto faz, tá, pessoal? Se é o Excel, se é o Calc, tanto faz. Assinale o número de células compreendidas na região X3 até, presta atenção, até dois pontos, AC 200. X3 AC 200. Beleza. Você lembra que eu falei para vocês que depois do X vinha quem? Vem tan, tararã, tararã. Pessoal, não lembro mais não. Vamos lá. Deixa eu refrescar a sua mentezinha. Depois do X vem o Y. Depois do Y vem o Z, a A, a B e a C. Ele está pedindo o quê, gente? Ele está me pedindo o quê na questão? Hã? Ele está me pedindo justamente isso daí, certo? Ó, X3AC200. Vamos mais uma vez voltar para lá. X, Y, Z. 3, né? A, AB, AC. Então, quantas colunas ele modificou? Quantas colunas ele modificou ali? De X até AC, certo? De X até AC, de X até lá. Quem contar X, tá, pessoal? Quem contar X. Foram quantos? Foram quantos? 6, correto? Ou não? Correto. Vamos lá novamente? Rival, não estou acreditando nisso não, cara, que eu vou ter que contar. Vai ter que saber que depois de X, quem é que via? Depois de X, vem Y, depois vem Z. Então, X1, Y2, Z3, AA, AB e AC. Então, são 6, beleza? Sendo que ele falou que conta da célula, desculpa, da linha 3 até a linha 200, certo? Se ele conta da linha 3, galera, aí é que está o negócio. Como é que eu ia resolver essa questão? Vezes 198. Por que 198, pessoal? Porque ele colocou 3. E conta da 3, ó, conta da 3. Então, na verdade, você ia fazer 200 menos 2. Por que 200 menos 2 e não menos 3? Porque o 3 ele conta com ele. Então, só duas que não estarão. O que é que você vai fazer agora, meu amigo? Agora você vai fazer cálculozinho lindo e maravilhoso. Beleza? Vai fazer cálculozinho lindo e maravilhoso. Quanto é? Quanto é? Professor, agora é só cálculo, é? É. Agora virou mais matemática do que nunca, né? Quanto é? Olha aí, ó. Quanto é 6 vezes 190, desculpa, botei ferrado. 198, beleza? 1188. Opa, então nós chegamos aqui na nossa alternativa, letra D de Deus. 1188.
188. Fala, professor. Que questão absurda. É isso mesmo. É uma questão muito foda, cara. É uma questão muito foda mesmo, muito foda. Desculpa a palavra, mas meu Deus do céu. E cheio de pegadinha, tá? Cheio de pegadinha, mas faz parte. É bom que vocês aprenderam agora. Beleza? Vamos para a próxima questão. Quarta questão diz o seguinte: analise a imagem abaixo de uma planilha criada no LibreOffice Calc. Após analisar a imagem, é incorreto afirmar que foi utilizado a funcionalidade mesclar células na linha 1. Ele quer o quê, professor? Ele quer a incorreto, tá, pessoal? Cuidado, não vão na emoção, não. Porque você já aprendeu comigo o que é mesclar. Você já aprendeu comigo o que é mesclar. Ele está mesclando? Não. Ele mesclou ali, na verdade? Desculpa. Ele mesclou? Mesclou. Mas ele quer o incorreto. Beleza? Então, foi utilizar a funcionalidade mesclar células na linha 1? Foi. A célula selecionada é a F10. Professor, como é que eu sei? É só olhar para cá, para a caixa de nome. Ó. O nome dessa parte ali, certo? É chamado de caixa de quê? De nome. É o nome daquela parte ali, é chamado de caixa de nome. Beleza? Tranquilo. C. Uma coluna foi excluída. Aí você olha A, B, não tem C e tem D. Mas, cara, presta atenção. Quando você exclui uma coluna, quando você exclui uma coluna, ele volta a ser o que ele era. Não entendi, professor. Deixa eu mostrar para você. Vamos imaginar o seguinte aqui. Olha só. Perceba, a coluna Y, se eu chegar e excluir essa coluna aqui, ó, excluir essa coluna Y, quem está aqui em Z, vem para cá e vira Y. Ó, vou excluir, ó. Virou Y, ó. Virou Y. Então, quando a questão fala para mim, uma coluna foi excluída, uma coluna foi excluída, não tem como eu afirmar isso, beleza? Não tem como eu afirmar isso. Agora, a opção bordas foi utilizada na formatação. Cara, você está vendo umas bordinhas pretas no cantinho? Ó, umas bordinhas pretas no cantinho, então quer dizer que foi feito. Agora, para todos os dados foi utilizado a função centralizar. Para todos os dados foi utilizado a função centralizar. E aí, cara? E aí? E aí? Ele quer o quê, pessoal? Ele quer o que aí, pessoal? Certo? Ele quer o que aí? Para todos os dados foi utilizada a função centralizar verticalmente. Cara, tá tudo centralizado? Tá tudo centralizado? Tá tudo centralizado? Olha isso aí. Está tudo centralizado. Tá ou não tá? Tá no meio? Tá no meio? Tá no meio? Tá no meio. Tá no meio. Tá certo? Como eu falei, pessoal. Dorival, não entendi. E aí vai ser qual? Ele está dizendo, uma coluna foi excluída. Beleza. Não tem como, pessoal, é incorreto, porque não tem como eu dizer isso, tá? Pelo que aparenta aqui, a coluna foi oculta. Existe a coluna C. Depois de A, B, tem a coluna C. Pelo que aparenta aqui, a coluna foi oculta. E ele diz que uma coluna foi excluída. Aí, por as pessoas não estar vendo ali a coluna C, ele acha que foi excluída. Mas não é por isso. É porque ela está oculta aqui, ó. Ela está oculta. E não porque foi excluída. Por isso que a alternativa correta é a letra C de Cristo. Beleza? Tranquilidade demais, professor. Muito tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Qual a extensão padrão ou default? O que é default, professor? Padrão. Das planilhas salvas pelo Calc do LibreOffice. Bom, em todas as versões do Calc do LibreOffice, a extensão é ODS. E se ele te vier perguntando qual é o formato utilizado no Calc, aí é ODF. Na verdade, não é nem no Calc, é no LibreOffice, no OpenOffice, no BROffice. É utilizado o formato ODF. Beleza? Foram aí as nossas questões. Eu espero que vocês tenham aprendido já nessa parte inicial, nesse nosso bloco 1, sobre planilhas.
de Calc e do LibreOffice e do OpenOffice. E eu espero que vocês continuem nos assistindo para a gente ver mais e mais sobre esse assunto que é muito bacana, tá? E que despenca nas provas de concurso e que derruba muitos concurseiros, tá bom? Então eu espero ter ajudado você mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixa de me seguir também nas redes sociais, @Prof. Lorival Kerlo. Tamo junto! Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Vamos reiniciar aqui os nossos estudos sobre planilhas, ainda falando sobre LibreOffice e OpenOffice Calc, beleza? Que é aqui a nossa intenção ideal. Nós vamos falar agora, pessoal, de algumas funções e alguns erros que acontecem quando você está trabalhando com planilhas, certo? Eu vou colocar aqui, claro, os erros mais relevantes aí, aqueles erros que mais caem nas provas de concurso. Mas existem muito mais erros e você pode até, se quiser ver, lá no Help, né, no ajuda do LibreOffice, beleza? Vamos lá ver. O bom é que, se você estiver estudando esses erros para o Calc, também vai estar estudando para o Excel, que praticamente é a mesma coisa. Então, acompanhe comigo aí. Vamos lá ver esse nosso materialzinho que está bacana como sempre, né, pessoal? Bacana como sempre. Então, como vocês já sabem, o nosso sumário tem teoria, tem questões, tem o nosso gabarito aí também, tá certo? E nós vamos ter também, aqui dentro da nossa teoria, falando justamente sobre o quê? Sobre os erros, né? As mensagens de erros que aparecem no nosso LibreOffice Calc. Professor, o que é que eu tenho que me preocupar? Vamos lá. Vamos começar com esse carinha aqui, certo? Quando aparece um monte de hashtag, significa que a célula não é larga o suficiente para mostrar o conteúdo. Eu até já deixei separado aqui para a gente aumentar o nosso rendimento. Então, ele vai ficar mais ou menos desse aqui, ó. O valor numérico que está aqui é grande demais. Como é grande demais, ele acaba fazendo isso daí que vocês estão vendo. Se eu aumentar aqui a coluna, ele vai me mostrar o valor que está dentro. Se eu diminuir a coluna, ele vai me mostrar um monte de hashtag. Por que, Lorival? Porque a coluna é insuficiente para o valor que tem ali, ok? Isso, galera, é diferente se vier um texto. Se vier um texto e eu diminuir, ó, ele continua lá, ó, o texto, ó, ele não vai ficar hashtag. Então, isso é válido somente para números, beleza? Tranquilidade. Aí eu vou ter aqui também outro erro, que é o hashtag num, beleza? O hashtag num é quando o cálculo resulta em um overflow no intervalo de valores definido, ou seja, valores gigantes, valores muito grandes, ele não consegue fazer esses valores, aí ele dá um hashtag num. Isso é um errozinho dentro do nosso cálculo, beleza? Tranquilidade. O próximo aqui é hashtag valor, beleza? Eu já deixei até aqui muito tranquilo e fácil para vocês. Quando é que dá esse hashtag valor? Tá aqui, ó. Hashtag valor. Quando é que dá esse hashtag valor, Lorival? Hashtag valor é quando você quer, por exemplo, somar. Eu quero somar uma palavra com, por exemplo, um número. É possível fazer isso? Palavra e não somar. Quanto é Xuxa mais 12? É Xuxa 12, é? Não, mas nada a ver, né? Então, ele aparece esse erro, hashtag valor, quando eu quero fazer uma soma de uma palavra com um número, por exemplo. Ok? Beleza, então. Vamos continuar, vamos continuar. Aí vem o nosso erro de referência. Hashtag referência. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, galera. Eu quero que você pense junto comigo. Tinha ali, certo? Deixa eu colocar lá. Tem aqui, né, a função, a fórmula A1. Quem é A1? A1 é o número 12, certo? Deixa eu até botar aqui o número 10. Pronto. A1 mais A2. Quem é A1? A1 é 12. Quem é A2? A2 é 10, certo? Lembra lá, gente, para nossa comunicação acontecer aqui, a nossa comunicação acontecer aqui no Excel, desculpa, no Calc, você vai olhar para a coluna e vai olhar para a linha, beleza? Vai olhar para a linha, beleza?
Tranquilo. Aí o que que acontece aqui? Esse valor que vocês estão vendo, esse valor aí que vocês estão vendo, o 12 e o 10, tá dando um resultado de 22. Aí deu um erro hashtag referência, por quê? Porque quando eu copiei para cima, o A1, ele virou, vou colocar melhor. O A1, ele passou a ser A0. E o A2, ele passou a ser A1. Existe, galera, A0, a referência A0. Existe essa referência? Não, não existe, ó. Existe aqui a referência mínima é A1. Referência mínima é A1, não é A0. Beleza? Como não existe a referência A0, ele aparece um erro chamado de hashtag ref. Show, professor. Vamos para o nosso próximo lá. Dentro do nosso próximo, nós vamos ter o hashtag nome interrogação. Hashtag nome interrogação. O que é que o hashtag nome interrogação faz? O hashtag nome interrogação é quando está uma função errada. Uma função está errada, certo? Por exemplo, ó, vamos imaginar o seguinte. Existe a função igual soma, certo? E abre parênteses. Essa é uma função. Digo para quê? Para fazer uma soma. Se eu digitar, por exemplo, igual somar, ele não vai conseguir fazer, ele vai dar um erro. Por quê? Porque não existe essa função. E que erro retornará? Retornará esse erro aí de hashtag nome interrogação. Fechou, galera? Tranquilidade? Muito massa, muito tranquilo, muito bacana isso daí. Aí eu vou ter aqui outro modelo, o hashtag div/0 exclamação, beleza? Div/0 exclamação, tá certo? Aí o que que acontece? O div/0, o div/0 aparece aqui, tá, pessoal? Por quê? Eu estou pegando um valor, por exemplo, 2, e estou dividindo por zero. Então, um valor 2 dividindo por zero, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro. Vai dar um erro, hashtag div/0. Qualquer valor dividido por zero, vai aparecer esse erro aqui, div/0, porque não existe divisão por zero. Beleza? Tranquilidade, pessoal. Então, esses são aí os nossos erros do nosso cálculo. O que que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as funções básicas. As funções básicas do nosso cálculo, certo? Eu vou começar aqui com a função soma, certo? Tanto a função soma com ponto e vírgula, como também a função soma com dois pontos. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou criar aqui uma nova planilha, percebe que agora aqui eu já tenho mais uma planilha. Eu venho aqui, vou criar aqui o número 10, vou criar aqui o número 20 e vou criar aqui o número 30. Se eu quiser somar 10 e 30, certo? 10 e 30, eu quero somar esses dois apenas. Eu posso usar igual, soma, abre parênteses, ponto e vírgula. Desculpa, abre parênteses. Quem é o 10? O 10 está em que célula? O 10 está na célula A1. Ponto e vírgula. Quem é o 30? O 30 está na célula. É só você olhar, gente, ó. Se você quiser entender isso aí, é só você olhar para a coluna e para a linha. Ó. Coluna é A e linha é 3. Não olhe para o número que tem dentro, olhe para a coluna. A3, beleza? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai somar A1 e A3. Ou seja, 10 mais 30. E vai dar um resultado de 40, certo? Eu vou pegar essa mesma função, vou colocar aqui do lado para você entender o que foi que eu fiz. Agora, preste bem atenção. Se eu chegar e colocar soma, abre parênteses, A1, do mesmo jeito, ó, A1 até dois pontos significa até.
até A3, o que é que ele vai fazer? Ele vai selecionar o 10, o 20 e o 30, porque eu falei 2 pontos é até. Então ele vai somar 30 mais 20 mais 10, que vai dar quanto? Vai dar 60. Vou até pegar isso aqui e colocar aqui para você ver justamente a diferença. Ó. Um tem ponto e vírgula e o outro tem 2 pontos. Então, essa é a diferença do ponto e vírgula e dos 2 pontos. Vale lembrar, gente, também, tá bom? Que a função que nós estamos utilizando para fazer a soma é a função igual soma, ok? Cuidado, não é somar. As bancas adoram de chamar essa função de somar. Está, galera, isso aí está errado, beleza? Está errado. Não é somar, não é somar, ok? Não é somar. Cuidado para não vacilar com essas pegadinhas fuleira, fuleira, eu chamo de fuleira, pegadinha fuleira, certo? Outra coisa que eu quero passar para vocês, pessoal, antes de a gente continuar aqui os nossos estudos, certo? É que se eu no cálculo quiser fazer outros cálculos, eu posso fazer, certo? Como assim, Lorival? Por exemplo, se eu quiser o que nós chamamos de média aritmética, como que eu faço isso? Bom, a média, vamos supor aqui que você estar aí na sua faculdade, e aí você tirou um 4, depois um 9 e depois um 7. Você quer saber como é que está a sua média nesse exato momento? Basta você colocar igual, média, abre parênteses. E aqui está em quanto? A, 7 até até C7. Beleza? Até C7. Com isso, você vai fazer a média. O que é a média, gente? Média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Isso é uma média. Fechou? Aí eu vou apertar Enter e vou descobrir quanto é que está a minha média. Ó, minha média está 6,66666. Está amarrado no nome de Jesus, né? 6666666. Está amarrado no nome de Jesus. Mas eu quero lhe explicar isso daqui. Eu estou mostrando justamente para lhe explicar isso aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse negocinho aqui, galera, ó. Olha que interessante. Existe esse ícone que é para adicionar casa decimal e existe esse outro ícone que é para excluir casa decimal. Olha que interessante. Então, se eu clicar aqui em excluir casas decimais, eu posso colocar. Se eu clicar aqui, aí eu percebo que o valor ficou maior, né? Ele não vai conseguir fazer os valores, né? Se eu aumentar ou se eu diminuir, ele não vai conseguir fazer os valores, ó. Vou diminuir as casas decimais. Pronto. Então, basicamente, vou arredondar, estou com 6,7, tá certo? Então, o diminuir casas decimais, ele aumenta ou diminui as casas. Então, aqui vai aumentar. Obviamente, como é número, não cabe na coluna, o que é que ele faz? Fica um monte de hashtag. Então, eu vou diminuir. Então, a minha nota ficou 6,7. Opa! Então, na próxima nota, eu tenho que dar uma nota melhor para mim ver se eu consigo passar, ser aprovado ou não, certo? Beleza, galera? Tranquilo isso daí? Nada de alocado, né? Função, qual é a função que nós utilizamos? Função média. Média é chamado de média aritmética, tá? Média aritmética. É isso que é uma média. Existe aí também as funções máximo e a função maior, a função mínimo e a função menor. Qual que é a diferença entre essas funções? Vamos lá, vou descer mais um pouquinho aqui. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho o número 1, 3, 1, 4, 5 e 5. Pronto. Eu vou colocar aqui função máximo, máximo, e vou colocar a função maior. Depois vou colocar a função mínimo, depois vou colocar a função menor. Vamos lá, vamos entender esse negócio aqui. Usando a função máximo. Para que é que serve a função máxima? A função máxima, ela serve para mostrar o seguinte, olha,
eu quero saber qual é o maior valor desses daí. É isso que eu quero saber. Qual é o maior valor de todos aí? É isso que eu quero saber. Beleza? Fechou. Então vamos lá. Igual, máximo e abro parênteses. Então vamos supor que eu selecione de A11 até A16, tá, pessoal? A11 até A16. O valor máximo, ele sempre vai procurar o maior valor de todos. O máximo sempre vai procurar o maior valor de todos dentro de um intervalo. Que intervalo, professor? De A11 até A16. Fechou? Sendo assim, vai dar que valor? Quem é o maior valor de todos? É o 5. Então, o resultado vai dar 5. Beleza, pessoal? Resultado vai dar 5. Agora, se eu quero saber qual é a diferença do máximo para o maior. Venha comigo. A diferença do máximo para o maior é que no máximo ele sempre vai procurar o primeiro maior valor de todos. Já na função maior, ele vai procurar o maior que eu quiser. Se é o primeiro maior, se é o segundo maior, se é o terceiro maior, se é o quarto maior. Eu que digo qual é o maior que eu quero. Beleza? Fechou? Então vamos lá para que você entenda esse negócio aqui de vez. Ah, só uma observação, um detalhe besta. Se você digitar a função máximo sem o acento, selecionar, colocar o parênteses e clicar em Enter, certo? Olha o que é que vai acontecer. Ele vai dar um hashtag nome interrogação. Por que, Lorival? No Calc, pessoal, ele não corrige como no Excel. Por exemplo, se no Excel você não digitar o acento do máximo, de média, do mínimo, dentre outras que possuem acento, se você não digitar, o que é que acontece? O próprio Excel corrige para você. Mas o Calc, ele não corrige. Então, se você tiver lá nas funções, nas alternativas, tiver uma máximo com acento e outra sem acento, você já sabe que ele está querendo usar essa pegadinha. Então, o Calc, ele não aceita sem acento, só aceita com acento. Caso contrário, ele aparece que vocês estão vendo na tela. Um erro de função. Vamos lá, mais uma vez o maior. O maior, ele vai procurar o maior valor que eu quiser. Então vamos lá. Eu vou fazer do mesmo jeito. Igual, maior, abre parênteses. Vou selecionar de A11 até A16. Sendo que ele quer que eu diga a ordem, ponto e vírgula. Qual que é a ordem, jovem, que você quer? Você quer o primeiro, o segundo, o terceiro? E aí eu vou dizer que eu quero o primeiro maior valor. Certo? Ou seja, vai dar o mesmo resultado? Sim. Vai dar o mesmo resultado? Sim. Tranquilo. Professor, e onde é que está a pegadinha? A pegadinha está aqui. Deixa eu lhe mostrar onde é que está a pegadinha. Se eu colocar 2, deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa eu diminuir aqui. Se eu colocar no lugar do 1 o número 2, significa que eu quero o segundo maior valor. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo, mas olha só a sacanagem. Tem dois números 5. Então ele conta também o outro 5. Então o segundo maior valor continua sendo o 5. Olha aí como deu 5 de novo. Agora se eu colocar igual maior, mesmo jeito, A11 até A16, colocar o terceiro maior valor. O terceiro maior valor, no caso agora vai ser o 4. Beleza? Então, olha aí, ó. Esse é o primeiro maior, esse é o segundo maior e esse é o terceiro maior. Olha que interessante isso aqui. Muito massa, né, cara? Muito massa. Vou até colocar um ao lado do outro para que você entenda aqui, ó. Cada um, tá, pessoal? Esse aqui é o primeiro maior, esse é o segundo maior e esse é o terceiro maior. Olha aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro. E perceba, o segundo maior valor ainda é 5. Por que que ainda é 5, professor? Ora, ele ainda é 5 justamente por isso. Fechou? Justamente porque o maior ele conta novamente o mesmo valor.
Ah, professor, então essa é a diferença. Entre o máximo e o maior, a diferença é que o máximo sempre vai procurar o maior valor e o mínimo sempre vai procurar o menor valor, beleza? E o maior sempre vai procurar o maior valor que eu quiser, o primeiro, o segundo, o terceiro. E o menor sempre ele vai procurar o menor valor que eu quiser. Funciona do mesmo jeito, ó. Igual, mínimo, a parênteses. Sendo que agora o que é que ele vai procurar? O menor valor. Quem é o menor valor? É um, beleza? Igual, menor, a parênteses, do mesmo jeito, ó. A 11 a 16, ponto e vírgula 1. Ou seja, eu quero o primeiro menor valor. Quem é o primeiro menor valor? É um. Tá, professor. E quem é o segundo menor valor? Tem o número um de novo ali? Tem. Por mais que eu coloque aqui o segundo menor valor, se tem um de novo, ele vai repetir o 1. Beleza? Ele coloca isso aqui na ordem, tá, pessoal? Não importa se está tudo diferente. Ele vai colocar na ordem, tá? Por exemplo, se o 5 tivesse bem aqui no meio e o 4 tivesse aqui, por exemplo, o número 0. Ok? Então não tem problema não, ele vai colocar na ordem. Ele vai colocar na ordem. Fechou? Beleza? Tranquilidade. Deixa eu colocar aqui o número 6 para não quebrar ali a nossa continha que a gente está fazendo ali. Fechou? Tranquilo. Então não importa a ordem que tiver, ele deixa na ordem. Essa é a diferença entre máximo, maior, mínimo, menor. Agora vamos para esse outro. Esse outro aí que vocês estão vendo é o conte valores e o conte num. Qual que é a diferença entre eles? Bora lá. A diferença entre eles. Deixa eu colocar aqui novamente na planilha. Pronto. O conte valores, ele vai contar a quantidade de valores. Ó. Conte valores. O que que ele vai fazer? Quantos valores tem aqui que eu selecionei? Ó? Perceba. Dia 11 até B13. Vamos lá. O que é contar valores? É se tiver ou texto ou número, certo? Quantos textos tem aí? Dentro da seleção que eu fiz, tá? Quantos textos, desculpa, tem aí? Quantos textos? Um, dois. Quantos números? Um, dois, três. E tem ali um em branco, professor. O em branco está em branco. Então, ele não conta o que está em branco. Então, ele vai contar quanto? Somente sim. Fala, professor. Então, quer dizer que o conte valores, ele só faz isso. O conte valores, ele só faz isso. Agora existe o outro, que é o conte num. Conte num, beleza? O conte num, ele vai contar números. Igual conte num. Olha que legal. Então, daqui até aqui, do mesmo jeito, ó, dia 11 até dia 13. O conte num vai contar números. Quantos números tem aqui, ó? Um número, dois números, três números. Máximo é número? Não. Maior é número? Não. E aqui não tem nada escrito. Conta? Não. Então vai dar 3. Professor, se tivesse um zero ali, contava? Contava, que é um número. Mas como não tem nada, fica 3. Beleza, pessoal? Então, dentro desse meu intervalo que eu fiz, ele vai fazer essa contagem. Muito massa, muito tranquilo, tá certo? Além disso, pessoal, existem outras funções, né? Que é a função arred. O que é arred, professor? É arredondar, tá certo? Eu explico aí no material de vocês. Existe também a função truncar, certo? O que é que a truncar faz? A função truncar faz? Ele vai descartar as casas decimais do número. Então, se tiver casas decimais, ele simplesmente vai descartar quantas casas decimais eu quiser, certo? Alça de preenchimento, eu já falei sobre isso para vocês, né? Expliquei para vocês já sobre a alça de preenchimento. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para as nossas questões que a gente vai aprender com certeza muito mais dentro das nossas questões. Bora lá? Deixa eu colocar aqui no maisinho, vamos entender mais como é que é cada questãozinha dessa daqui. Fechou? Então bora lá. Primeira questão. Tchan, 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 tchan. No LibreOffice Calc em português,
A célula A1 contém o valor 2. Então, olha lá. A1, ele diz que tem o valor 2. E a célula A2 contém o texto casa. Célula A2 tem o quê? O texto casa. Lembra que eu falei para vocês? Quando está dentro de aspas, quer dizer que é o texto literal. E na célula A3, há uma divisão igual a 1 dividido por A2. Beleza, tranquilidade. E aí, o que é que acontece? Eu tenho um número dividindo com um texto. Faz sentido isso aí? Faz sentido isso aí, gente? Não, né? Que erro dá? Div barra zero? Não, div barra zero é se a divisão for por zero. Hashtag nomes, não existe esse daqui. Existe hashtag nome, beleza? Refs, não, também não existe. Num, ok, hashtag não existe, mas não é isso, um número equivalente. Sobrou apenas quem? A letra E. Hashtag valor exclamação. Por que valor, professor? Porque ele está dividindo um número com um texto. Então, vai dar esse erro justamente por essa atitude aí. Um número com um texto. Por isso, a alternativa correta da nossa questão é a letra I. Beleza? Tranquilidade, irmão. Muito boa essa questão. Muito boa essa questão. Vamos para a nossa questão de número 2. Essa aqui é boa. Essa é melhor ainda, né? Se a outra era boa, essa daí, então, nem se fala. Vamos lá. O que é que diz aqui dentro da nossa questão? A figura abaixo apresenta a planilha do LibreOffice Calc. De acordo com a figura, a coluna da esquerda apresenta as células da planilha e a da direita fórmulas contidas em cada uma delas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Beleza. Então vamos lá, vamos enumerar esse negócio. Ele quer saber o que foi que ele utilizou aqui em cada uma. Por exemplo, em F4, o que foi que ele utilizou? Vamos lá. Quem é F4? Ó, coluna F, linha 4. Ó, linha 4. Então ele quer saber esse valor aqui. Ó. Esse valor aqui ele está falando que usou o quê? Maior preço. Maior preço. Ou seja, se ele está usando essa, ele quer saber o que é que colocou em F4, tá, pessoal? É isso que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Se ele está usando lá na linha 4, então ele está usando a função igual máximo. Beleza, já descobri que se ele quer o maior, então ele está usando a função máximo. Existe duas funções máximo apenas aí. A máximo B4 até D4 e a máximo B2 até B2. Beleza. Que linha que nós estamos, gente? Que linha que nós estamos? Nós estamos na linha 4. Logo, ele está fazendo o do produto C. Ele está fazendo aqui o da linha 4. Na verdade, não é nem o menor preço, né? Ele está fazendo até aqui, ó, até loja 3. Certo? Por isso que deu 120, ó. Por que deu 120? Que é justamente o maior valor do produto C é 120. Então, é igual máximo, certo? Igual máximo, beleza? B4 até D4. Fechou? B4 até D4. Ou seja, aqui é o número 1. Aqui é o número 1. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Beleza. O outro máximo é de B2 até D2. Ou seja, galera, o 4 aqui, ó, é o F2, certo? Então, o 4 aqui é o F2. Ó, F2. Deu 15. Beleza? Deu 15. É o outro máximo que nós temos. Professor, estou começando a pegar. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ir para os próximos. Professor, eu como concurseiro, o que é que eu tenho que fazer?
O que é que eu tenho que entender esse negócio aí para me resolver uma questão dessa fácil? Irmão, você já sabe que o 1 é máximo B4 até D4. E você já sabe que o outro é máximo de B2, né? B2 até D2. Você já sabe isso, ok? Você já tem a total noção de como é que funciona isso daí. Ah, professor, e aí? E aí, galera? O que é que vocês acham que é isso daí? Vai ser qual? Eu sei que o segundo é 1, professor. O segundo é 1. E o terceiro vai ter que dar 4. Se você olhar para as alternativas, se você olhar para as alternativas, o segundo é 1 e o terceiro é 4, você já matava, matava não? Ó, o segundo é 1 e o terceiro é 4. Beleza? Você já matava. Já dava para matar. Fechou? A alternativa, então, correta, galera? Deveria, e é, né? Deveria, e é a letra D de Deus. Fechou? É a letra D de Deus. Tranquilidade? Então, ó, vou só marcar aqui para vocês. D de Deus, 3, 1, 4, 2, 6 e 5. Tranquilo, gente? Belezinha demais, professor. Deu para entender. O que ele está fazendo, gente? Ele tem aqui as células, ele quer que você diga qual fórmula é cada célula dessa daqui. Beleza? Showzinho demais. Só colocar aqui. Pronto. Bom, gente, nós vamos finalizando aqui esse outro bloco, tá? Vai ficar faltando algumas questões, mas essas outras questões aí fica como desafio para você fazer, beleza? E eu te aguardo aí no nosso próximo bloco para a gente trabalhar mais LibreOffice e OpenOffice Calc, beleza? Tamo junto e até a próxima.